Olá, meu caro aluno. Eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial e de Peças Práticas para o concurso de delegado da Polícia Civil do Ceará. Hoje é a nossa aula introdutória, uma apresentação e a nossa primeira peça. Aliás, as primeiras peças que eu vou lecionar, elas são as mais fáceis. Despacho de indiciamento, portaria sem indiciamento, portaria com indiciamento e o relatório final de inquérito policial com base na lei de drogas. São as 4 peças mais fáceis. As nossas 4 primeiras aulas serão as 4 peças mais fáceis. As peças que você deverá ter mais atenção são representação por prisão preventiva, representação por prisão temporária, requerimento por interceptação telefônica e a representação por mandado de busca e apreensão. Como é que você vai estudar? Bom, eu sugiro a você que imprima a prova de delegado da Polícia Federal de 2013, edital de 2012, e tente resolver a prova no tocante à peça prática. Lá foi cobrado a questão da prisão preventiva, mas também era possível se fazer uma prisão temporária. Você deve estar se perguntando por quê, professor? O crime não era hediondo, muito menos equiparado. Uma vez preso preventivamente, o delegado de polícia ele tem 10 dias para relatar o inquérito policial e concluí-lo. Uma vez preso temporariamente, sem ser crime hediondo equiparado, eu tenho 5 dias prorrogáveis por mais 5, no caso de extrema e comprovada necessidade. Então, tanto a prisão temporária em crime que não é hediondo equiparado, como a prisão preventiva, um inquérito, ele terá de ser concluído em 10 dias. Lá eu tinha crime contra o Sistema Financeiro Nacional e crime contra a ordem tributária. O CESP pediu para que o aluno estudasse a súmula 24, aliás, o CESP pediu para que o candidato e a candidata, ele expusesse a súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal, aquela que fala da ocorrência do crime material no caso da Lei 8.137 de 90, artigo 1º, incisos 1º a 4º. Turminha, lembre-se, o que é que eu tenho? Só haverá ocorrência do crime quando houver o encerramento do processo administrativo fiscal. Quando houver o lançamento do crédito tributário, o fisco, ele envia uma representação fiscal ao Ministério Público. Turminha, se eu não tiver muito enganado, a súmula vinculante número 24 foi cobrada também na peça prática do concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Segunda prova que você vai imprimir é a prova de delegado da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, prova relacionada à segunda fase do certame. Lá, primeiro foi feita a primeira fase, a prova objetiva, para depois ter a ocorrência da segunda fase. Na prova da Polícia Federal, de manhã o aluno fazia a prova objetiva e à tarde a prova discursiva. Na prova daqui, de vocês, do Ceará, vai ser assim. Primeira fase é junto da segunda fase. Turminha, outra prova que eu sugiro que vocês imprimam. Prova da Polícia Civil do Estado de Tocantins. Se eu não estiver enganado, uma prisão preventiva num crime de estelionato. Tem inclusive o espelho. Existe o espelho de correção. Dá uma checada, é uma peça super simples. Inclusive, foi uma peça mais simples do que as que eu leciono. Também sugiro para vocês o estudo da prova de delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, onde lá foi cobrado pelo CESP uma prisão temporária, representação por prisão temporária. O interessante lá é que nós tivemos o quê? Pegadinhas. Quando existem diligências a serem concluídas, quando existem diligências a serem feitas, é salutar que o delegado de polícia, ele represente pela prisão temporária. Lógico, você precisa checar se o crime está previsto naquele rol taxativo do artigo 1º da Lei 7.960 de 89. Se não estiver lá,
checar na lei dos crimes hediondos. Lembrando que agora, em 2014, exploração sexual do vulnerável passou a ser crime hediondo, artigo 218b da Lei 8.072 de 90. Turminha, também sugiro a vocês o estudo da prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Essa é a mais importante. Gostaria que vocês estudassem e dessem uma especial atenção tanto para a primeira fase como para a segunda fase, a questão da peça prática. Pessoal, livros. Eu indico livro do professor Fernando Capê, sempre é o mais didático. Eu usei para fazer a prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo em 2003, tudo bem? Tanto na parte de penal como de processo penal, não tinha peça prática. Eu gosto muito, eu uso a parte simplificada hoje, penal, parte geral, penal, parte especial e processo penal, as versões simplificadas, quando eu preciso lecionar nos cursos de OAB ou nos cursos para quem não é formado em direito. Por exemplo, agente de polícia. Mas você deve estar se perguntando, mas por que você recomenda isso? Porque a versão simplificada, ele traz jurisprudência e a letra da lei. E você consegue, semanas antes da prova, fazer uma leitura dessas versões simplificadas. Lógico que quando eu fui fazer as peças, aliás, quando eu fui fazer as dissertações e quando eu fui estudar para a prova oral, eu já estudei a doutrina mesmo e também eu li o professor Rogério Greco em Direito Penal na parte quando eu fui, aliás, aprovado para a prova oral. Turminha, muito interessante você saber disso. Professor Guilherme Nucci, ele tem uma tese que eu comungo, é a tese da excepcionalidade da prisão preventiva no inquérito policial. Primeiro, o delegado de polícia ele deve usar a prisão temporária para depois, excepcionalmente, ele usar a prisão preventiva. Dá uma olhada no manual do professor Guilherme Nucci. Foi assim na Bahia. Princípio da excepcionalidade da prisão preventiva no inquérito policial. Até por conta do prazo de conclusão do inquérito. Até por conta, certo, das hipóteses taxativas de cabimento da prisão temporária. Então, leiam o livro do professor Guilherme Nucci no tocante às prisões. Na aula de hoje, nós veremos aqui a questão do quê? A questão do despacho de indiciamento, com base na Lei 12.830 de 2013. Lei que fala da condução da investigação criminal pelo delegado de polícia. Pessoal, matéria obrigatória, o estudo da Lei 12.830 de 2013, a questão da condução do inquérito policial, a questão da condução do termo circunstanciado de ocorrência pelo delegado de polícia. Além disso tudo, a questão do tratamento que é dispensado pelas pessoas ao delegado de polícia, o mesmo tratamento dispensado ao juiz, ao promotor, ao defensor público e aos advogados deve ser dado ao delegado de polícia. Nós fomos inseridos nas carreiras jurídicas. Apesar de não ter havido uma alteração constitucional, nós fomos inseridos por meio de uma lei ordinária. Já existem questionamentos no âmbito do Supremo. É bom vocês estudarem. A questão da ação direta das ações diretas de inconstitucionalidade promovidas, se eu não me engano, pela Cobrapol, pelo Ministério Público da União e também pela Associação das Operadoras de Telefonia. Dá uma checada na questão dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Também não deixe de estudar a questão da parte administrativa da Lei 12.830 de 2013. Por quê, pessoal? Lá tem a questão de você avocar, do teu superior, avocar o inquérito policial e redistribuí-lo. Também tem a questão do fim da remoção sem fundamentação. Todo ato que remove um delegado de uma delegacia para outra, agora precisa ser um ato devidamente fundamentado, conforme você aprende nas aulas de direito administrativo. Turminha, não deixe de estudar a Lei 12.830 de 2013. E pela minha experiência, quando eu prestei exame da OAB, há 20 anos atrás, era VUNESP. Sim, era VUNESP. Quando eu comecei a lecionar nos concursos, quando eu
passei a lecionar nas redes via satélites, nos cursos telepresenciais, eu recebia provas da VUNESP. E eu chequei ao longo desses anos todos que a VUNESP ela cobra súmulas, mas ela cobra também muita, mas muita lei seca. Da minha matéria, legislação penal especial, se eu não estiver enganado, são 44 ou 45 leis penais especiais. Eu gostaria que vocês lessem todas, sim, leiam a lei seca. E eu vi lá, Estatuto do Torcedor, Estatuto do Índio, crimes de genocídio, lei de recuperação de empresa, aquela que substituiu a antiga lei de falências. Bom, algumas leis, como aquela do parcelamento irregular do solo, algumas leis a pessoa realmente, o candidato não lê. Mas, se você quer mesmo que a sua peça seja corrigida, a minha dica, leiam todas as 44 leis. Se eu não me engano, a 12.830 de 2013 está lá e está aquela 10.446 de 2002, a que fala das atribuições da PF para investigar crimes de competência da Justiça Estadual. Lembrando, falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, crime previsto no artigo 273, agora quando cometido pela internet, passa a ser de atribuição da Polícia Federal. Despacho de indiciamento, indiciamento no inquérito policial. Indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. Indiciamento, inquérito policial. O indiciamento, pessoal, é a formalização da suspeita de uma imputação que recai para uma pessoa. É a formalização dessa suspeita feita pelo delegado de polícia. Tudo bem? Então, Sérgio, vou indiciar e se depois forem colhidas provas ou outros elementos informativos em relação a outra pessoa, eu posso desindiciar e indiciar num novo dispositivo, tudo bem? Ou desindiciar. Outro dia, por exemplo, eu investiguei um crime e os irmãos eram extremamente parecidos. Na portaria inicial, eu indiciei uma pessoa. Durante as investigações, eu descobri, certo, o quê? Que era o irmão que havia cometido aquele delito. Eu desindiciei o primeiro e indiciei o segundo. Eu fiz as alterações de praxe para não prejudicar aquele primeiro elemento. E sim, o que eu fiz depois, eu indiciei o segundo. O indiciamento, pessoal, ele está previsto no Código de Processo Penal. Tudo bem? Aliás, o indiciamento, eu gostaria que vocês lessem a questão doutrinária e também eu gostaria que vocês vissem a questão da Lei 12.830 de 2013. Despacho de indiciamento. Está aqui, ó. Referência, autos do inquérito policial de 2014. Vou pedir para o Jonathan ele focalizar aqui em mim. De acordo com o que dispõe o artigo 144 da Lei Fundamental, turminha, você que estuda para concursos públicos precisa saber, principalmente carreiras policiais, você precisa saber o 144 da Lei Fundamental. O que é que eu tenho? Eu tenho o quê? Eu tenho as instituições policiais, eu tenho as atribuições das forças policiais. É o capítulo relacionado à segurança pública. De acordo com o que dispõe o artigo 144 da Lei Fundamental e a Lei 12.830 de 2013, com base no relatório preliminar de investigação, turminha, é de praxe, é do cotidiano policial, primeiro fazer um relatório preliminar. Voltando um pouquinho àquele caso dos irmãos que foram confundidos, no relatório preliminar de investigação, imputava-se a um irmão. Durante as investigações, durante o trâmite do inquérito, chegou-se na autoria do segundo. Não era aquele primeiro irmão, era o segundo. Eles eram extremamente semelhantes, muito parecidos. Inclusive o segundo, ele viu que ele estava prejudicando o irmão, ele foi lá e assumiu e confessou, inclusive na presença de um advogado. Lógico, a gente tem que sempre ver o valor relativo da confissão extrajudicial, tá certo? Então aqui, de acordo com o que dispõe o artigo 144 da Lei Fundamental e a Lei 12.830 de 2013, com base no relatório preliminar de investigação, que esclarece a qualificação de Melvio de Tal, um dos coautores da tentativa de homicídio praticada contra Tício, indicio, ou você poderia também colocar o subscritor deste indicia,
Melvio Lúcio das Chagas, brasileiro, solteiro, desempregado, com segundo grau incompleto, nascido aos 5/5/1987, em Fortaleza, portador da cédula de identidade número, tá aqui, SSP Ceará, Secretaria da Segurança Pública do Ceará, filho de e residente na rua, número, bairro, nesta capital, telefone. Você viu que eu estou evitando identificar a peça, tá certo? Por isso que eu coloquei aqui. Muito interessante. Por favor, não invente, eu estava lendo o edital, não invente dados. Se não foram colocados no problema, não inventem dados. Tudo bem? Vamos lá. Como em curso, no artigo, eu vou corrigir aqui para vocês, é no artigo 121, parágrafo 2º, inciso, combinado com o artigo 14, inciso 2. Ah, eu entendi porque eu coloquei artigos. Eu vou tirar depois aqui para vocês, é combinado, em curso, nos artigos, não é nas penas, é nos artigos. 121, parágrafo 2º, inciso, a questão da qualificadora, como eu não tenho a história, eu não coloquei a qualificadora, combinado com o 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Vou tirar esse artigo aqui depois, tá? No material de vocês vai aparecer, mas eu vou tirar aqui depois. Suprime isso aqui, por isso que eu coloquei de acordo como em curso nos artigos, tá? Não é nas penas, é nos artigos, tá certo? Vamos lá, devendo a escrivania, você poderia colocar devendo o escrivão, adotar as seguintes providências. Vamos lá, realizar o interrogatório do ora indiciado, elaborando os boletins de vida pregressa, individual e estatístico, requisitando o instituto de identificação, sua folha de antecedentes penais. Turminha, interrogatório, tudo bem? Do ora indiciado. Você não vai usar jamais acusado, você pode usar suspeito. Também não vai me usar elemento, eu mencionei agora a palavra elemento, não me use elemento e muito menos meliante, tá? Vamos lá, lançar o indiciamento nos sistemas de informática da Polícia Civil do Estado do Ceará para ficar constando que ele foi indiciado na tentativa de homicídio. Fazer constar o nome do indiciado e sua incidência na capa dos autos, tá certo? Aqui você vai colocar a cidade, Fortaleza, 26 de agosto de 2014, delegado de Polícia Civil. Pode voltar a imagem no professor. Essa é uma das peças mais simples que existem. Depois, vocês verão com o professor, ao longo das aulas, que as peças elas são compostas de endereçamento, o jeito que o delegado vai se dirigir ao juiz depois, é o segundo ponto. Você vai depois, nos fatos, resumir o problema. No direito, você vai elaborar uma dissertação e aí você vai dar um fechamento, vai colocar o pedido. As peças mais difíceis, elas têm a mesma estrutura. Essa peça, a portaria de instauração de inquérito com indiciamento, a portaria de instauração sem indiciamento e o relatório são as peças mais simples. Eu acho que dificilmente elas vão ser cobradas, mas o que interessa também é a gente fazer uma revisão aqui dos assuntos que podem ser cobrados. Tudo bem? Pessoal, o indiciamento junto do interrogatório, tudo bem? Perdão, o indiciamento, eu vou ter no indiciamento a questão da identificação criminal, Lei 12.037 de 2009. Eu não falei nada da identificação criminal porque nós veremos quando eu for representar pela prisão preventiva acumulada com a identificação criminal. Aquela nova disposição que existe na Lei 12.403 de 2011, quando o delegado representa pela preventiva apenas para identificar criminalmente o autor. Eu não mencionei nada aqui na 12.037 de 2009, porque nós veremos numa peça específica. Eu sou Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial e de Peças Práticas, aqui do Estúdio Aulas. Não deixe de mandar suas dúvidas por meio da minha página pessoal no Facebook, Sérgio Baltzer 2. Não deixe de curtir a minha fanpage, Sérgio Baltzer, e não deixe de me seguir no Instagram, @Sérgio Baltzer 2. Agradecendo o Jonathan por toda a atenção, um abraço a todos vocês, seja bem-vindo ao nosso curso de Peças Práticas para o concurso de Delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará. Tchau!